bom dia. Agora vamos para a parte de geografia, onde a gente vai estudar o alfabeto cartográfico e a legenda. Utilizaremos o livro didático de geografia, páginas 31 e 32. A gente vai entender um pouquinho sobre os elementos de um mapa. Nós temos em um mapa, por exemplo, o título, nós temos as linhas, os pontinhos, e aí é preciso entender o que significa cada um, certo? Então, observando esse mapa da página anterior, que é uma questão que é pedida na atividade para que a gente observe o mapa de um município ou estado onde a gente mora, é importante que a gente observe 3 elementos. Por exemplo, o ponto, que é aqui, representando cada município, o pontinho aqui representando Crato, o pontinho representando Santana do Cariri, Jardim, a linha, que é o traçado aqui para dividir os locais, o território, e a gente observa também as cores estão representando a área. Então, a cor lilás está representando toda a área de Santana do Cariri. Então, você vai colocar isso. O que é que você vê? Se você vê a linha, o ponto e a área no mapa. E aí, 2 lugares que você conhece, você vai escrever aqui também na questão 2. E o que é o ponto, a linha e a área? Só voltando aqui, legenda. A legenda, ela vai explicar cada informação que contém ali no mapa. É uma parte explicativa. Então, por exemplo, a gente vê aí lilás, rosa e verde. O que isso significa? A legenda vai explicar. O lilás, o estado de São Paulo. O verde, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Então, é a área. As cores representam a área. Os pontinhos pretos vai representar a capital de cada estado. Então, se você ver o Rio de Janeiro e procurar pelo pontinho, circulado de preto com um pouco de laranja, você vai ver que é a capital do Rio de Janeiro. Deixa eu só ampliar aqui um pouco para que a gente possa ver. Vamos lá, nós temos aqui, Rio de Janeiro, temos outros locais aqui na área, e aqui, Rio de Janeiro, a capital, pontinho laranja, ao redor dele preto. Então, os outros que é só pintado de laranja são cidades, ok? E aí, as linhas, pessoal, vai representar os limites do estado, ou seja, a divisão de um estado para outro. Às vezes, se ela for azul, é o contorno do litoral, ou seja, do local próximo ao mar, certo? E pode representar como essas vermelhas, as rodovias. Então, na primeira questão da página 31, a gente vai observar aquele mapa que eu mostrei e dizer como estão sendo representadas a rodovia BR-116, se é por linha, ponto, a cidade de Petrópolis, se está sendo representada por linha ou por ponto, ou por área, o estado do Rio de Janeiro, linha, ponto ou área, você vai escolher um dos 3. E a 2 vai observar a legenda para a capital do estado e vai dizer se aparece alguma capital no mapa. Eu já falei, que tem capital sim no mapa. E o mapa apresenta trechos de áreas de 3 estados brasileiros. Quais são eles? Você vai responder. Então, cada ponto, cada linha, cada área é a legenda no mapa. Observemos isso aqui da questão 3. O Brasil, divisão política, é o título, certo? E aí, se a gente quiser representar os estados, a gente cria uma legenda com uma cor para cada estado. Verde, Amazonas, amarelo, Pará, por exemplo. E essas linhas podem representar os rios, essas pretas é o contorno da área, estabelecendo os limites entre um lugar e outro. Então, a atividade ela vai perguntar justamente isso, o que os pontos representam. Está representando o quê? Os estados. Que informações estão sendo representadas pelas linhas, eu falei. E por áreas,
As áreas representam os estados, né? E aí vocês vão fazer aqui, criar uma legenda para aquele mapa que pode criar. Ok? Pausa o vídeo para ter como exemplo. Aí é só criar. E aqui na quinta e na sexta, vai anotar o nome do estado onde mora e o nome da capital. Na sexta, o nome dos estados que são vizinhos do seu estado, né? Nosso estado é o Ceará, então procura os vizinhos do Ceará, ok? Obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, me procura.